Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, a arqueologia e a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudamos em nosso último vídeo, irmãos, o tempo... nós estudamos antes, irmãos. Vamos fazer um resumo agora do que vemos estudando até agora. Estudamos antes o tempo da inocência com Adão, desde que ele foi criado por Deus até o dia que ele pecou e foi expulso do jardim do Éden. Depois, estudamos o tempo da consciência, que também começa com Adão, depois de ser expulso do paraíso, e vai até a separação de Noé e a construção da arca e o dilúvio de águas que termina por matar toda aquela humanidade, restando somente Noé e sua família. Depois estudamos o tempo do governo humano, que começa com Noé saindo da arca e com seus 3 filhos se multiplicando e enchendo de novo a terra de seres humanos, centralizando o governo de Noé na raça humana. Noé e seus filhos governam um governo único, central. Por isso que é chamado de período do governo humano. E esse período vai até Nimrod, que se rebela contra Deus, contra o governo de Noé, contra os 3 filhos de Noé, e ele constrói Babilônia, a cidade de Babilônia. Constrói também uma torre chamada de Babel, bem no meio da cidade de Babilônia. E ele também vem com ele também a primeira religião do planeta. Seminários, a esposa de Nirodes com seu filho Tamos no colo, se origina da primeira religião, a mãe com o filho no colo. E agora estamos estudando do tempo da promessa que começou com Abraão e sua chamada saindo com sua família da terra de Arã e indo para a terra de Canaã, prometida por Deus a seus filhos. Bem, vimos no último estudo, nosso último vídeo de estudo, com a morte de Abraão, as promessas de Deus foram passadas de Abraão para Isaac. E agora estamos com Isaac, que passará as promessas para seu filho, seu próximo filho. Vimos nos últimos dias os filhos gêmeos de Isaac no ventre de Rebeca e como eles brigavam. Rebeca perguntou a Deus por que isso. Deus diz a Rebeca que esses filhos gêmeos em sua barriga formariam 2 nações, ou seja, esses 2 meninos formariam 2 nações que sempre lutariam entre si. O filho primogênito, ou o que nasceu primeiro dos gêmeos, chamado de Esaú, seria caçador e formaria depois a chamada nação de Edom, os Edomitas. E o filho Jacó, ou segundo filho a nascer dos gêmeos, seria homem do campo, agricultor, pastor de ovelha, e teria seu nome mudado de Israel, de Jacó para Israel, e formaria o que todos nós conhecemos hoje como Nação de Israel, ou povo judeu da Palestina. Bom, um dos filhos do patriarca Isaac era Esaú. Esse seria o mais velho, porque saiu primeiro na hora do nascimento. E o outro era Jacó, que saiu em segundo lugar. Segurando com a mão o pé de Esaú, Deus também diz a Rebeca que a descendência ou nação, que é o filho mais novo, e o segundo a nascer, que é Jacó, dominará os descendentes ou a nação do filho mais velho, que é Esaú, que é também a descendência dos Edomitas, o povo de Edom. Ou seja, a nação de Israel, que o filho mais novo de Jacó formará, irá dominar a nação de Edom, que o filho mais velho chamado Esaú formará. Vimos que o correto seria Isaac passar a bênção para Esaú, que era o filho mais velho e tinha o direito da primogenitura. Mas depois do seu nascimento e de algumas atitudes negativas e positivas dos dois, nós vimos que quem realmente merece ser o detentor das promessas de Deus dada a Abraão. Isso porque Esaú despreza miseravelmente e covardemente as promessas e bênçãos de Deus da primogenitura por causa de um prato de comida ou uma sopa de lentilhas, como se as coisas de Deus para ele realmente não tivessem valor realmente real.
E depois de ver o prejuízo, mostrou que só queria a bênção porque estava no direito dele de seguir a tradição de seus pais. Mas se dependesse dele, tanto fez como tanto faz. Essa atitude é exatamente isso do homem religioso em todos os tempos. Estão ali fazendo aquilo porque mandam, porque ensinaram, porque é a tradição da família, ou dos pais, ou da religião, ou da denominação, mas não tem no coração o desejo ardente de seguir as regras de Deus, amando-o de coração. E o outro filho era Jacó, representa todos aqueles que fazem forças para ir para o céu, mas que no momento usam métodos impróprios, ou próprios de si mesmo, do jeito que eles querem, da maneira como lhe disseram, mas que têm o desejo de fazer as coisas corretas no coração e esperam uma oportunidade para isso. E como disse Jesus Cristo, a lei e os profetas duraram até João. Agora é anunciado o reino dos céus e todo homem emprega a força para entrar nele. Escrito no evangelho que escreveu Lucas capítulo 16 e o versículo 16. Isso nos diz que Jacó é daqueles, que nos dias de hoje, mesmo não tendo direito à bênção, ele luta por ela, ele valoriza ela, ele corre para conseguir ela. É exatamente aquele que segue Jesus Cristo hoje. Ele não tinha direito à salvação, mas agora chegou através de Jesus Cristo, porque foi morto na cruz do Calvário. Então o que é que ele faz agora? Agarra essa oportunidade de salvação por meio de Jesus Cristo, correndo para Jesus Cristo, procurando saber as coisas de Jesus Cristo, lendo sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele dá valor a Jesus Cristo e não a sua religião ou seu líder espiritual. Ou seja, para seguir a religião ou líder espiritual, ele tem que estar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e não o contrário. Que os ensinamentos de Jesus Cristo estejam de acordo com o líder espiritual ou com a religião. Isso não. Isso nunca. Todo líder espiritual, pastor, líder espiritual, denominação, religião, tem que estar de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, com o evangelho. E não o evangelho com ele. Jacó, assim que teve oportunidade, agarrou a bênção de Deus que foi dada pelo próprio Esaú, que era quem tinha o direito da bênção. Um vendeu a bênção e o outro comprou a bênção. No final, Deus deu valor a quem deu valor à sua bênção. Ou seja, Deus corrigiu Jacó, mudou seu nome para Israel para que ele recebesse a bênção, porque ele queria aquilo. Já Esaú, tanto faz como tanto fez, vendia de novo se pudesse. Então, essa é a diferença do religioso para o que segue Jesus Cristo verdadeiramente. É a diferença de Esaú para Jacó. E vimos também os primeiros sinais de rebeldia contra Deus feitas pelo religioso Esaú, enquanto o verdadeiro seguidor de Deus, Jacó, não faz isso. Ele não toma mulher daquele lugar de Canaã como fez Esaú. O religioso sempre segue as regras da sociedade, do mundo, da religião, da denominação. Mas o seguidor de Deus verdadeiro segue as regras de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo. Por isso Jacó foi buscar mulher lá em Harã, onde estava a sua família, a família de Abraão e de Isaac, seu pai. Então vamos a mais acontecimentos da época. Acontece que Isaac já está muito velho, já não enxerga como deveria, sua visão está prejudicada por causa da velhice. Então ele chama Esaú, seu filho mais velho, e diz: eu já estou muito velho, meu filho, e não sei a hora que devo morrer. Então pegue as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vai ao campo e apanhe um animal e faça um guisado saboroso como você sabe fazer, do jeito que eu gosto. E traga até aqui para que eu coma e a minha alma transmita a bênção e a promessa de Deus a Abraão, que recebi de meu pai Abraão, e transmita para você. Que foi dada a ele pelo Deus Todo-Poderoso e que agora eu transmita para você também antes que eu morra. Só que Isaac não sabia que há tempos atrás Esaú já tinha vendido a bênção para Jacó por um prato de comida. Ele não sabe. Bem, irmãos, chega finalmente a hora de transmitir a bênção da aliança e queremos lembrar os irmãos que Isaac não sabia que seu primogênito Esaú tinha jurado e vendido a bênção de Deus para Jacó, seu irmão mais novo, em troca de um prato de comida. Será que Esaú poderia vender a bênção de Deus para outro?
Se na época que ele vendeu para Jacó não era nem dele ainda, ele nem tinha recebido. É claro que não. Bênçãos de Deus não podem ser vendidas ou trocadas como se fossem bens materiais ou um negócio comercial, como muitos nos dias de hoje fazem nas religiões, nas denominações, fazem negócio, estão ganhando dinheiro com isso. E tem muita gente aí tentando vender bênção de Deus. Somente aqueles que não têm conhecimento de Deus, nem do Evangelho, se enganam comprando bênção. É uma coisa sem noção. O espiritual não pode ser trocado pelo material ou vendido pelo material. O espiritual, é invisível. Você não pode vender, nem trocar, nem fazer nada disso. Mas a grande questão é que Esaú era um verdadeiro profano. Ele desprezava tanto a bênção de Deus que nem disse nada para seu pai Isaque sobre a sua vergonhosa venda do direito para Jacó. Ele só estava seguindo a tradição, como todo religioso faz, religiosos de denominações, de religiões. Ele não dava realmente valor à bênção de Deus, tudo era mecânico, tudo era tradição para ele. Como hoje muitos dizem, eu estou seguindo a tradição dos meus pais, da minha religião. Apesar do desprezo pelo direito da primogenitura, vejam só como ele corre para o campo para fazer a caça como seu pai pede. Exatamente como um religioso faz. Acha que tudo é toma lá, me dá cá. Como se Deus fosse homem para admitir essa vergonha que ele está fazendo. Esaú age como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse aberto mão da sua bênção já há muito tempo atrás. Ele é um blasfemo das coisas de Deus, das regras sagradas de Deus, mesmo dizendo que é de Deus, mesmo dizendo que serve a Deus, como todo religioso faz. Ele quebra as regras de Deus e agora, com a maior cara de pau, ele quer a promessa que já vendeu a Jacó. Quando estava num momento de necessidade, de fome, em um momento de fome, como preguiça de fazer um guisado para ele, ele vendeu algo que não tinha preço nem valor nesse mundo. A bênção de Deus. Um verdadeiro profano, como diz o irmão que escreveu o livro de Hebreus. Um cara desse não pode receber bênçãos de Deus de jeito nenhum. Ele pode ter o direito que for, mas ele não recebe, porque Deus é justo. Já do outro lado, nós temos Jacó, tentando entrar nas regras de Deus, tentando adquirir a bênção e a promessa de Deus, querendo seguir como Deus quer, mesmo com tantos erros, mesmo tão fraco, mesmo utilizando meios errados, que foi tentar comprar a bênção. Jacó apela para tudo desesperadamente para ter o direito de ter a bênção de Deus. Ele deseja a bênção, ele dá valor à bênção de Deus, mas que tudo na sua vida. Esse era o diferencial de Esaú para Jacó, com relação às coisas de Deus. Então o que vocês acham? Façam seus próprios julgamentos, irmãos. A quem vocês dariam a bênção dos dois? Pois é, olhando nessa perspectiva fica bem claro, né? Quando alguém te dá valor e quando alguém deseja fazer aquilo que você faz, aquilo que você quer. Quando alguém diz que é muito bom aquilo que você transmite para ela, você fica bem com essa pessoa. Você deseja sempre estar ensinando e orientando essa pessoa. Mesma coisa, irmão, é Deus com aqueles que têm esse interesse. Mesma coisa, irmãos, é Deus com você. Entenda isso. Bem, se já Esaú foi profano com as coisas de Deus, a própria realidade e a vida tratou de cuidar dele. Por que isso? Porque a sua mãe, Rebeca, que amava mais Jacó, ouviu tudo que Isaque disse a ele, a Esaú, para poder transmitir a bênção. E enquanto ele foi para o campo buscar a caça, como Isaque pediu, Rebeca chama Jacó e diz: olha, ouvi teu pai Isaque dizer a teu irmão para buscar uma caça e fazer um guisado para ele comer e transmitir a bênção de Deus para ele. Me escute, Jacó, no que vou te dizer. Vai no teu rebanho de ovelhas, pega um cabrito melhor que você tiver e traz aqui do teu rebanho, e traz aqui para eu fazer um guisado como Isaque, teu pai, gosta, que eu sei fazer. E você vai levar até ele para que ele transmita a bênção de Deus para você antes que Esaú chegue do campo e antes que ele morra. Mas Jacó diz à sua mãe: minha mãe, a senhora sabe muito bem que Esaú é um homem peludo, cheio de pelos. Ele tem muito pelo corpo e eu sou um homem liso.
quase não tenho pelos nenhum pelo corpo. Na hora de transmitir a bênção, meu pai Isaac vai querer me tocar, já que ele, por ser muito velho, não enxerga bem. Ele irá querer ter certeza que é Esaú, meu irmão. Então, se eu for no lugar de Esaú e ele descobrir que sou eu, Jacó, em vez de Esaú, então ele me trará. O que virá para mim depois disso é a maldição em vez de bênção. Mas Rebeca, sua mãe, diz a ele: meu filho, seja a maldição que vir depois disso sobre mim. Eu vou arcar com as consequências e maldição desse erro. Trago o cabelo, vou preparar, vou pegar as roupas melhores de Esaú, que eu mesma fiz para ele, pegarei e colocarei em você. Pegarei os pelos do cabrito e colocarei sobre a tua pele, sobre as mãos e sobre o teu pescoço. Vejam bem, irmãos, a atitude de Jacó diante do plano de sua mãe. Jacó era muito esperto. Ele só precisava entrar na linha de Deus, na regra de Deus, mas ele era muito esperto. E ele sabia das coisas, ele sabia das consequências. E não se entrega logo facilmente ao erro. Há um conselho que ele visse que teria falhas. E muito mais ainda, ele temia as consequências de seus atos diante de Deus. Ele temia a maldição, porque ele tinha certeza que a bênção que Isaac iria transmitir era de Deus mesmo. E caso alguém enganasse, o que viria no lugar era maldição. Então, quem tentasse enganar em vez da bênção, teria maldição. Por isso ele quer ficar isento desse risco. Ele só aceita a proposta quando sua mãe diz que ela é a responsável por tudo. Se tivesse maldição, seria em cima dela. Ou seja, depois de uma estratégia elaborada com toda a segurança para enganar seu pai Isaac, Jacó, apesar de tudo bem elaborado, irmãos, ele queria saber, e Deus? Sua mãe enganar Isaac, seu pai, seria fichinha. Certo? Essa mentira, dizia Jacó, certo? Também sua mãe: se meu pai me pegar, dizia ele, essa mentira, eu vou receber maldição em vez de bênção. E logo eu, que tento ter a bênção de Deus, em vez disso receber maldição, prefiro nem fazer isso. Mas sua mãe encoraja Jacó, dizendo: não, meu filho, toda maldição e consequência desses erros será meu unicamente, e tu recebe a bênção de Deus. Com isso assim colocado, Jacó aceita o plano, porque ele realmente quer um contato com Deus dentro das regras. Mesmo que o plano de Rebeca não está nada nas regras, mas para ele o fato de Rebeca se responsabilizar por tudo já está de bom tamanho. Então, irmãos, um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele fica nas regras e no ensino de Jesus Cristo, mesmo que tudo fique contra ele. De alguma forma, as coisas vão conspirar para que tudo dê certo no final. O que ele tem que fazer é crer em Deus, porque todas as coisas são possíveis para aquele que crê, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo preparado, Jacó entra na tenda de Isaac e diz: meu pai. Isaac responde: estou aqui, meu filho, quem és? E Jacó diz: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como tu disseste. Trouxe o guisado da minha caça, para que tu comas e me transmita a bênção de Deus e da promessa. Isaac disse: como tu chegaste tão rápido, meu filho? Jacó responde: o teu Deus, meu pai, me mandou o animal. O próprio animal veio ao meu encontro e eu o matei. Por isso foi rápido. Isaac diz: chegue mais perto para eu te tocar, para saber se é Esaú ou não. Depois, irmãos e amigos, que Isaac toca em Jacó, ele diz consigo mesmo, no seu coração: a voz é de Isaac, meu filho, mas o corpo é de Esaú mesmo, o meu primogênito. Então Isaac diz: traga a caça e o guisado para eu comer, para que a minha alma te abençoe. E depois Jacó traz vinhos, Isaac bebe. Então, agora Isaac diz a Jacó que ele pensa ser Esaú. Chegue bem perto, me beije na face. E Jacó veio e fez assim. Isaac disse consigo mesmo: posso sentir o cheiro de sua roupa do campo, que o Senhor abençoou, é mesmo meu filho Esaú, o meu primogênito. Nesse momento, Isaac coloca suas mãos sobre a cabeça de Jacó e transmite a bênção, pensando que é Esaú. E diz:
que o Senhor Deus te deu o orvalho dos céus e as gorduras da terra, e a abundância do trigo e do mosto, que muitos povos sirvam aos teus filhos, as nações se inclinem diante da tua nação, que seja o Senhor de todos os seus irmãos, e os filhos de tua mãe se inclinem diante de ti. Malditos sejam aqueles que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Aqueles que te abençoarem. E assim foi confirmada a transmissão da bênção de promessa de Deus para Jacó em vez de Esaú. Lembrando que isso, a transmissão da bênção só poderia ser feita uma única vez na vida de um patriarca para seu filho. E uma vez proferida, jamais poderia ser revogada. Por isso Isaac fez tantos testes para saber se era Esaú mesmo. E a pergunta que não quer calar é: se foi a pessoa errada como aconteceu? Mas a pergunta maior é essa: será que realmente foi a pessoa errada? Ou foi corretamente a pessoa certa? Segundo os ditames dos homens, seria a pessoa errada. Porque se Esaú tivesse vivido nas regras de Deus e amado as coisas de Deus, jamais isso poderia ter acontecido. Foi Esaú que deu esse direito a Jacó, a partir do momento que não quis andar nas regras de Deus. Então isso prova mais uma vez que os homens é quem fazem o seu destino. Cada um de nós determinará o que seremos, dependendo de nossas decisões. Deus aconselha para o bem e o diabo tenta para fazer o mal. Mas no final a decisão é sua. Nem Deus e nem o diabo obriga você a decidir nada. Assuma suas responsabilidades. Esaú decidiu assim e Jacó também decidiu assim. Por isso a bênção foi transmitida para a pessoa correta, Jacó. Então o importante não é você mostrar a todos que é religioso, mostrar para todos que você é bonzinho e faz caridade, anda com a Bíblia na mão, canta no coro, faz todos os dias para o culto. O importante é que você está nas regras do ensino de Jesus Cristo. E outra coisa, para que isso que você faz seja realmente confirmado, se não tiver nas regras, irmãos, não se engane, porque você não enganará Deus de jeito nenhum, nem assim. Bem, assim que Jacó sai da tenda de Isaac, já abençoado, logo depois chega Esaú, com o guisado para receber a bênção de Deus. Engraçado, né? Como se ele desse valor a isso. Pense num cara religioso. O religioso enganador é um dos piores falsos que existe, porque ele mostra para as pessoas aquilo que ele não é com Deus. É igual aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, os religiosos do tempo de Jesus Cristo. Só mostra para as pessoas que está com Deus, mas para Deus não tem nada com Deus. Ele é igual aos fariseus, irmãos, saduceus, escribas, sacerdotes e religiosos do tempo de Jesus Cristo. Todos falsos e condenados. Mas o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo não quer mostrar nada para as pessoas. Acredite se quiser. Pense o que pensar. Não quer mostrar nada para seu ninguém. Ele só quer andar nas regras e nos ensinos de Jesus Cristo. Ele quer mostrar primeiro para Deus, para Jesus Cristo, que realmente é convertido. Isso só vem do coração e não tem quem saiba disso. E as pessoas vão ver isso, viu? Ele não precisa mostrar para seu ninguém não, se amostrar não. As pessoas vão ver normalmente que ele é um seguidor de Jesus Cristo. Ele só quer agradar o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. E isso, para ele, é tudo. Esaú entra na tenda e diz para Isaac, seu pai: aqui está meu pai, o guisado, transmite agora a bênção de Deus para mim. E Isaac responde: quem és tu, meu filho? E ele diz: eu sou teu filho Esaú, teu primogênito. Isaac, ouvindo a voz verdadeira de Esaú, agora, nesse momento, estremeceu, com um grande impacto no seu corpo, no seu coração. Como nós chamamos hoje, tremeu nas bases. E ele diz: então, se você é Esaú, quem é aquele que saiu daqui agora há pouco, que comia o guisado e transmitia a ele a bênção da promessa de Deus que foi dada a meu pai Abraão? E ele agora é o bendito de Deus. Nesse momento, irmãos, cai a ficha para Esaú. As lágrimas de crocodilo, como nós dizemos nos dias de hoje, de remorso, caiu dos seus olhos. Ele não queria ser aquele, ele não queria ser aquele que quebrou a tradição de pai para filho. Ele não pensou em Deus, não.
Ele só pensou na imagem dele, na quebra da tradição que ele quebrou. E Moisés, que escreve e nos conta essa história, irmãos, nos diz que Esaú urrou, feito um lobo, com grande voz de grito e desespero e choro. Mas isso não era por causa da bênção de Deus, não era por causa de Deus, não. Que ele fez errado com Deus, não. Ele não estava nem aí para isso. Isso era porque ele quebrou a regra de pai para filho, a tradição da religião, a tradição dos seus pais, que ele dá tanto valor da sociedade. Ele quebrou a regra. Por isso que ele estava desesperado. Lágrimas de crocodilo, remorso puro. Nada de arrependimento, remorso puro. Observe que alguém que tinha enganado, ele não teria nada a ver com isso. Mas no fundo do coração ele sabia que tinha feito. Então Esaú diz a seu pai: pelo amor de Deus, meu pai, isso é uma bênção tradicional. Abençoa-me também, a mim, meu pai. Entenderam? Como se fosse algo que o pai podia fazer para ele, já que fez errado para o outro. Na mente dele, era algo tradicional. Abençoa-me também, a mim, meu pai. Eu é que tenho esse direito. E Isaac disse: meu filho, isso não é brincadeira, não. Isso é algo muito sério. Não pode ficar dando a troco de bolo, não. Por algum motivo, teu irmão veio aqui e me enganou. Já transmiti a bênção para ele. Não há mais nada que se possa fazer, porque Deus permitiu isso. E por que Deus permitiu isso? Senão, ele teria alertado. O que se tem que ver agora é por que Deus permitiu isso. O que é que você fez, meu filho? Mais ou menos era o que Isaac queria dizer a Esaú. O que Isaac quer dizer é que se fosse a pessoa errada, Deus teria impedido, é claro. Porque a promessa e bênçãos promessas e bênçãos é a de Deus. Mas por algum motivo Deus permitiu. Por isso foi a pessoa certa. E na verdade, irmãos, alguns estudiosos e teólogos dizem que Isaac sabia da quebra de regras de Esaú com Deus. E o grande exemplo foi as mulheres de Canaã que Esaú pegou para ele mesmo com a proibição. Ou seja, Isaac sabia que mesmo amando Esaú, sabia que Esaú não gostava das regras de Deus. E isso era muito sério para quem tinha o direito da primogenitura de receber a bênção de Deus. Por isso que quando ele escuta a voz de Jacó, ele diz que é a voz de Jacó e não de Esaú. Mesmo assim ele não liga. Ele não liga. Ele se isenta disso. Porque ele sabia, na verdade, que Esaú era profano. Mesmo Isaac dizendo para Esaú não se casar com mulheres dali, de Canaã, ele desobedeceu. Então, era mesmo que Esaú desobedecer a Deus. Para Isaac era isso. Esaú já estava desobedecendo a Deus. Então, Deus tinha alguma coisa com aquilo que estava acontecendo. Por isso que ele não disse nada. Ele escutou a voz de Jacó, mas não disse nada. Porque Isaac sabia que Deus sabe o que faz. Foi até bom transmitir a bênção para Jacó. Para Isaac foi até bom. Porque sabia que Esaú quebra as regras de Deus. Bom, se é verdade ou não, o que os teólogos dizem, eu não sei. E até eu acho um pouco de coerência nisso. Parece até certo. Eu acho até correto isso. Agora, cada um dos irmãos pode ter seus próprios pensamentos a esse respeito. Mas só sei que Esaú descaradamente diz assim, irmãos, para seu pai, Isaac, como se fosse uma vítima de Jacó. Por isso o nome do meu irmão é Jacó. Tanto é que 2 vezes já me enganou. Primeiro foi a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. O nome Jacó, irmão, significa mentiroso, suplantador, enganador. Por isso Esaú diz isso. Mas observe, irmãos, que Esaú trata diferentemente o direito de nascer primeiro, com o recebimento da bênção. Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Ou seja, como se nascer primeiro era o direito de primogenitura. Porque nasceu primeiro. E receber a bênção da promessa de Deus fosse uma tradição diferente da pessoa, diferente dada à pessoa certa, que seria ele. Ele não ligava as duas coisas, ele separava as duas coisas. Ele estava dizendo que só tinha vendido o direito de primogenitura, mas não tinha vendido o direito da bênção. Só que tudo com Deus está ligado, irmãos. Ele se faz de inocente. Ele separava.
A bênção de Deus naquela época era dada do patriarca pai ao seu filho masculino que nascesse primeiro. Ele já teria o direito da primogenitura e receberia a bênção da promessa de Deus quando o patriarca morresse. Então estava ligado. Certo? Estava ligado. Agora, se ele nascesse primeiro e por acaso ele morresse, quando o patriarca morresse depois, transmitiria para o segundo, porque o primeiro já tinha morrido. Entendeu? Quando Esaú vendeu a primogenitura, automaticamente ele vendeu o direito da bênção e aliança das promessas de Deus. Era assim, irmãos, que Esaú tratava as coisas de Deus, sem o menor respeito. Só na hora de receber algo para permanecer na tradição é que parecia se interessar um completo religioso. Como os religiosos no tempo de Jesus Cristo disseram para eles assim: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, dos anciões, dos nossos pais? Mas eles comem o pão sem lavar as mãos. E Jesus Cristo responde a eles e diz: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, né? Hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honra ensinando doutrinas e costumes que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, vocês cumprem a tradição dos homens, dos pais de vocês, da religião de vocês. Como lavar os jarros, lavar os copos, fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E assim vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés deu o mandamento de Deus e disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis na tradição de vocês: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderia aproveitar, desonrar eles, mesmo desonrar seus pais, mesmo sendo uma coisa feia, isto é, se isso for para dar uma oferta ao Senhor, nada mais esse filho deve fazer por seu pai e por sua mãe. Vocês estão invalidando, disse Jesus Cristo, assim a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós mesmo ordenastes para ganhar o dinheiro da oferta, né? Dando a oferta, vocês deixam esse filho livre da desonra que fizeram com os pais dele. Eles não cuidam mais dos pais dele, agora cuidam de dar só as ofertas e os dízimos aqui. E muitas coisas outras vocês fazem semelhantes a estas. E Jesus Cristo, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós, todos vocês que me seguem, compreendam, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando Jesus Cristo deixou aquela multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram ele acerca desta parábola, e Jesus Cristo disse para eles: assim até vocês estão sem entender? Os sacerdotes, os fariseus, os religiosos mandam vocês lavar os copos para poder comer, como se isso contaminasse vocês e impedisse vocês de ir para o céu. Por isso eu estou ensinando a vocês, não compreendeis que tudo que está fora do homem e entra dentro dele não pode contaminar ele espiritualmente e condenar ele ao inferno? Por quê? Porque a comida que entra dentro do homem é comida. E depois que o corpo movimenta ela é lançada fora em forma de fezes. Isso não contamina o homem, ficando puro todas as coisas dentro do homem. Agora, o que sai do homem, isso sim é o que contamina o homem e é o que pode levá-lo para o inferno. Porque do interior do coração do homem saem todas as coisas. Saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, pecados, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem e contaminam o homem. Aí sai de dentro para fora, aí leva o homem para o inferno. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, nem leva o homem para o inferno, não. Isso é tradição de homens. Isso é só falta de higiene somente.
Mas os religiosos querem dizer que Jesus Cristo, que se os discípulos de Jesus Cristo não seguem os costumes, as tradições da religião, da denominação evangélica, da instituição ou organização religiosa, eles estavam condenados. Jesus Cristo disse que não, que os seus discípulos não tinham obrigação de seguir ensinos de religião, de denominação evangélica. Eles tinham a obrigação de seguir os mandamentos de Deus, o evangelho, os ensinos de Jesus Cristo. Isso sim. E esse estudo está no livro que escreveu São Marcos, capítulo 7, versículo 5 até o 23. Bem, voltamos ao assunto. Esaú ainda diz que foi enganado, como se Jacó tivesse forçado ele a aceitar a comida, ou não tivesse dito a ele que a troca era uma bênção de Deus. Esaú é muito malicioso, ele não foi enganado, ele sabia de tudo. Esaú era muito descarado, irmãos, um religioso descarado, não merecia as coisas de Deus. Jesus Cristo disse, não dê as coisas santas aos cães, e não dê as vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com seus pés, e depois partam para cima de vocês. Escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Então, irmãos e amigos, para que a bênção da aliança de Deus, a bênção da promessa de Deus, para um homem que trata a Deus como um objeto, como um amuleto, como um ser qualquer? Tratar Deus com um homem que está lá em cima, irmãos. Aquele que está lá em cima me abençoa. Aquele que está lá em cima, o homem, como um criador que fez todas as coisas, mas não está nem aí para suas criaturas. Ou seja, uma pessoa assim não quer intimidade, não quer conversar com ele, não quer ser amigo dele, saber os gostos deles. Me respondam. Sinceramente, para que bênção e promessas de Deus para essas pessoas que pensam assim? E Esaú, no último desespero, disse a Isaac, seu pai, então se é assim, não restou nenhuma bênção para mim, meu pai? Isaac responde, não, na verdade eu coloquei teu irmão Jacó como senhor sobre ti e sobre teus irmãos. Servirão a ele e ele se fortalecerá com trigo, mosto, bênçãos materiais. O que eu posso fazer por ti, meu filho? E Esaú respondeu, você só tem uma bênção, pai. Nada mais, pai. Não sobrou nada para mim. Pelo amor de Deus, me abençoe também. E começou a chorar desesperadamente. Então Isaac, seu pai, muito triste, disse, tua habitação, Esaú, será nas gorduras da terra e nos orvalhos do céu. Mas certamente os teus filhos servirão aos filhos do teu irmão Jacó. E acontecerá que quando teus filhos finalmente se tornarem senhores, então se libertarão do poder dos filhos de Jacó. A partir daquele momento, irmãos, Esaú tomou ódio do seu irmão Jacó por ter tomado a bênção. E Moisés, escrevendo, disse que Esaú pensou no seu coração assim, agora não, que meu pai Isaac ainda está vivo. Mas depois que ele morrer e eu terminar os dias de luto por ele, com certeza matarei meu irmão Jacó. Então voltamos ao mesmo assunto, irmãos. Deus, de um lado, aconselhando Esaú a aprender a lição, a mudar de vida, a tomar a decisão correta daqui para frente, porque nada está perdido enquanto ainda tem vida. E do outro lado, Satanás, tentando Esaú para fazer o que não presta, que é matar o seu irmão de tanto ódio e inveja dele. E Esaú resolveu seguir os conselhos de Satanás, resolveu seguir o plano do mal. Porque a decisão é sempre do homem, e isso nos faz lembrar de Caim, irmãos, quando teve a sua oferta rejeitada por Deus, e a de seu irmão Abel aceita por Deus. Caim, depois de ser repreendido, em vez de consertar, voltar para Deus, ouvir o conselho de Deus, piorou as coisas, ouvindo Satanás e matando seu irmão Abel. Esaú não foi diferente. Depois de ser repreendido pelas coisas erradas que fez, em vez de consertar as coisas, tomar uma lição disso tudo, ele torna tudo ainda pior, deixando o ódio dominar seu coração. Somente aqueles que realmente são seguidores dos verdadeiros Jesus Cristo e querem fazer as coisas certas, admitem que estão errados, admitem que fizeram o que não deviam e começam a se consertar com Deus. Os outros não. Quando são repreendidos, se tornam piores ainda. Só que Esaú já estava dizendo isso abertamente, que estava tramando a morte de Jacó, seu irmão, porque ele era um enganador, dizia Esaú. Então disseram isso a Rebeca, sua mãe, que Esaú planejava matar seu irmão Jacó. Ela chama Jacó e diz a ele que a vida dele está em risco e que precisa enviá-lo para Ur dos Caldeus, para a casa de seu irmão Labão, para a terra de seu avô Abraão. Lembram dele, irmãos?
aquele bem interesseiro Labão, que pegou bens de Eliezer, o mordomo de Abraão, que eram os dotes de casamento dela com Isaac. Pois é, Labão, ele está na região de Harã, e Rebeca diz para Jacó passar alguns dias por lá, até que a ira de Esaú passe, porque se ficar aqui, com certeza ele fará algo a ti, Jacó. E eu não perdoarei jamais Esaú. Se ele te matar, assim eu ficarei sem meus 2 filhos, porque para mim é como se Esaú tivesse morto também. Os meus gêmeos no mesmo dia eu perderei. Rapidamente Rebeca vai até Isaac e diz a ele: já estou cansada dessas filhas de Het, mulheres de Esaú aqui de Canaã.